Muitos assuntos. Ontem, dupla Grenal em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi a Curitiba com um time completamente descaracterizado e conseguiu um grande resultado sobre o Atlético Paranaense, permanecendo fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. E o Internacional não conseguiu vencer o Palmeiras, saiu vencendo 1-0, mas foi para a sua 11ª partida sem saber o que é vencer. Última vitória do Inter aconteceu no Clássico Grenal disputado em Curitiba. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Donos. A gente promete entregar um programa bem bonitinho para vocês com a presença dos ilustres Bruno Soares, né? Tudo bem? Querido Bruno Soares. Bem fardado, tu viu, né, Ribeirinho? Ele não erra na farda, né? KTO, né, velho? Aliás, bem fardado. Eu quero dizer pra você o seguinte, cara, tu tá vivendo um grande momento. Obrigado. Tem acompanhado teu trabalho, tu tá muito bem. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Nosso decano Ribeiro Neto. Salva de palmas. Melhor, né? Não, nós estamos passando por algumas dificuldades. Não é verdade. Nosso gentleman, Pedro Espinosa. Tá bem fresquinho hoje. Tá feliz? Não tenho nada de gentleman. Sou um animal. E aqui, a paz em pessoa. Cara, ele tá. Tu vê a Paz em felicidade. pessoa, praticando yoga no final de semana. Não. Yoga no final de semana. Pra chegar aqui pleno. Não, tem outra coisa. Com o jogo de ontem, olha o sorriso de felicidade. Sorriso no rosto. Tá ali, ó. A fé Eu vi voltou. até com verde musgo ali. A fé voltou. Sorriso de Rony. Sorriso do A Rony. fé está de volta. Sorriso do Rony. Verde esperança, né? Verde da esperança. Verde da esperança. Por que eu fiz isso? Porque quando eu colocar a enquete na tela pra vocês, vai ocorrer um debate, vai ocorrer uma discussão, o chat vai explodir. O chat vai explodir. Bruno Soares já me olha atravessado. O que será que eles aprontaram? Paulinho, no 3. Eu quero dizer que eu não concordo, tá? Paulinho, no 3. 1, 2, 3. A enquete está na tela. Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Ai, nem nos melhores dias da minha vida, nesta temporada, em se tratando de Grêmio, eu pensei que eu viveria para ler a enquete de hoje do programa. Com a dupla Grenal com a mesma pontuação, detalhe, Internacional com 3 jogos a menos que o Grêmio. Quem mas- corre mais... Como é que é, Ernest? Mas qual o motivo da quê? risada? O que é? Mas qual o motivo O da quê? risada? Tu vai Qual? votar no Inter? Qual risada? Tu vai votar no Quem Inter? corre mais quê? riscos de rebaixamento? Mas, quê? sério, tu vai votar no Inter? O que é? Não sei. Não. O que a tabela me mostra hoje é que o Grêmio está na frente do Internacional. Não, tudo bem, mas Tu acha Tu uma tem- demasia essa enquete, Alexandre Ernest? cara, o que eu vou dizer, né? Eu não concordo. Tu não concorda Eu com também ele? não concordo. Tu acha um absurdo O também? Internacional tem. Com vitória, o Inter tem 5 jogos a menos. 5! Olha aí. Não, não dá para colocar o Inter nessa prateleira, com todo respeito. Né? Tá. Não. Isso aí o que é? Vou explicar, porque eu falo a verdade Por favor, aqui. venha. Isso é clickbait. Clickbait. Isso é Ó, clickbait. a gente quer um engajamento, É pra engajar, Luiz. não Isso. caio Engajamento. nessa. Sabe por que a enquete é boa? Por causa do Pedro. Porque o torcedor do Grêmio hoje, ele está Pedro Espinosa. Perfeito. Então a Bom, enquete é boa. beleza, tá Agora, bem. se tu me perguntar qual a minha escolha, sem dúvida alguma eu te digo que quem corre mais risco de rebaixamento é o Grêmio. O Grêmio corre mais Óbvio. risco. Tu não gosta do Grêmio. a nossa- Mas é é o óbvio. Grêmio, mas eu noto que ele não engaja com o Grêmio. O nosso mentor intelectual, Paulo Pires, Sim. pede pra gente traduzir clickbait para o seu Ah, João boa, e a isso é Dona legal. Maria. Por isso que o Paulinho Por é isso que melhor. o Paulinho é o Paulinho. Por isso que o Paulinho é o Clickbait é Paulinho. o seguinte, quando você vê uma coisa que não faz o menor sentido, entendeu? Tipo enquete. Mas te engaja, entendeu? Faz tu ir lá participar, isso é o clickbait, entendeu? Não faz sentido, mas tu gosta. Mas tu É isso adora. aí. É tipo o casamento. É que nem o seguinte, Calma, ó. É que nem casamento hoje. tem- Vou dar o que é calma. clickbait. Hoje, por exemplo, Vamos lá. saudando a Rebeca Andrade, o ouro, Ah, isso é legal, parabéns e foi tal. bem lembrado. Só que antes do ouro dela no solo, teve a prova da trave. O que aconteceu? Ela fez uma bela prova Tá. e Inter os tá na- juízes nas interpretaram que ela não merecia uma medalha, ficou em quarto. Aí no Twitter, o X, apareceu o que sempre aparece, os especialistas, E- assim, em trave. aos montes. Roubou! Aí, jornalista, inclusive da casa aqui. Da firma? É. Da firma? Roubou! Eu fiquei pensando, mas eu não sabia que a minha colega sabia tudo isso de trave da ginástica.
O conhecimento, eu não sabia que eu tinha o conhecimento para dizer que o juiz roubou. Mas é que, Impressionante. mas E é assim que, começamos a semana. E assim começamos a semana mas é nesse que na espírito. verdade, mas é que na verdade esse exemplo que tu tá dando, ele é muito peculiar com a questão do futebol, né? Também tem um monte de gente que não entende nada de futebol e tá falando em programa de TV. Ih, rapaz. Eu acho. Dê nomes! Nomes. Eu acho Depois que dessa, isso foi uma só me- crítica. Depois né? dessa, só uma me crítica. resta passar um recado aqui pra vocês, tá? Ah, Vamos não. falar de Internacional 1, Palmeiras 1. Ontem, estádio Beira-Rio, Inter Quer? sai vencendo, o Palmeiras Empatou. busca o seu gol de empate. Com a palavra, o senhor Alexandre Ernest. Cara, se a gente olhar nas imagens aí, né, provavelmente a gente vai ver muitos ataques do Palmeiras. Esse, por exemplo, né, que logo no início do jogo a gente tomou um sufocão, né, uns 10 minutos e tal. Bola aérea, principalmente no gol que o Palmeiras marcou, depois estava impedido. É um horror, né? O Roger vai ter que melhorar muito essa semana, em mais uma talvez, que vai ter de trabalhos abertos, né, espaçados, sem jogo no meio da semana. Mas assim, cara, se a gente for olhar particularidades do primeiro tempo, a gente pode ter alguma expectativa, alguma esperança. O Inter jogou bem. O Inter no segundo tempo, o Palmeiras vai pra frente, ele busca o seu empate, claro, mas ao mesmo tempo eu não enxergo que o Inter recuou no segundo tempo. Eu acho que o Inter teve o grande problema de sempre, a defasagem física, que o Paulo Paixão já deu uma melhorada, a gente já conseguiu fazer principalmente o enfrentamento de igual para igual nos primeiros 45 minutos, eu digo na questão física, na questão de força. Se a gente pegar e olhar que no segundo tempo, aí o Palmeiras vem para frente, o Palmeiras tenta agredir, porque precisava buscar o resultado, inclusive, estava com 1-0, quase desceu para o vestiário com 2-0, numa defesa incrível do Everton, né? Um golaço, como a gente está vendo do Bruno Henrique aí. Então eu acho que no contexto foi boa a primeira semana que o Roger teve, cheia para trabalhar. Dá uma expectativa em termos de trabalho, em termos de filosofia de futebol, em termos de o que o Roger quer implementar no time do Inter. Agora, claro, a gente não pode esquecer que são 11 jogos sem vitória. A gente não pode esquecer que agora caímos na tabela do Campeonato Brasileiro. Estamos sim a 1 ponto do Z4, do 17º colocado, mas que também não podemos esquecer que estamos com muitos jogos atrás dessa galera. Tem gente, o Grêmio passou o Inter, Ernest. Uma galera veio falar comigo sobre isso ontem, mesmo no Beira-Rio. Eu disse, sim, claro, a gente tem jogos a menos do que o Grêmio. Hoje, eu posso te dizer o seguinte, e até em cima do que a gente conversa dentro do bastidor de vestiário, bastidor do departamento de futebol, bastidor, inclusive, da direção do Internacional, para saber qual o campeonato do Inter, só depois que esses jogos todos estiverem recuperados. Hoje, tu não pode dizer o Inter é candidato ao rebaixamento, o Inter é candidato a G6, o Inter é candidato a G4, porque não tem como tu olhar e pegar uma expectativa em cima dessa tabela aqui. Tá, mas vamos lá. Ribeiro Neto, dá uma olhadinha, Ribeiro Neto, para tua direita, tá? Essa tabela com relação ao Internacional, tá? Até ao Grêmio, tá? Se for bem fiel, né? E aos outros clubes que têm tantos jogos a menos, Tá. mas o Internacional é muito jogo a menos. Eu concordo com a leitura interna do Inter, que ainda não é possível, né? Tu dizer, por exemplo, qual é o campeonato do Inter? É esse aqui? Não, tu vai me G4, perguntar. é Se G6, tu me faz mas- uma pergunta. mas- Se tu me faz a pergunta, desculpa te interromper. Tá. Se tu me faz a pergunta assim, tu tá preocupado? É claro que esse sim. o ponto. É claro que sim. Esse, pra mim, Evidente seria que o sim. segundo passo. Né? Evidente que tem que Segundo estar passo. preocupado. Eu ficaria mais Para mim, o preocupado. segundo passo é esse aqui, Ribeiro. Até que ponto isso aqui pesa? Porque isso aqui está diretamente relacionado a um combo de vou te dizer. 11 jogos sem vitória. eu vou te dizer fazendo uma projeção. Tá? O Inter tem mais uma semana para trabalhar. Tá? E o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio. Tá. Vocês gostaram da minha blusa nova? Tá bonita. Sim. Tá bonita. Obrigado. Tu vê que puxa pro azul, né? Sempre. Se o Inter não ganha do Atlético Paranaense, aí eu acho que o que tu estás olhando para a tabela faz efeito. Sabe por quê? Porque aí sim, o Inter precisa urgentemente recuperar o fator local. Tá. O Beira-Rio, o Inter conseguiu, nesse período todo da roda de Sansara, entendeu? Fazer do Beira-Rio um campo neutro. E isso aí é terrível. Agora, se eu for olhar para desempenho, eu quero dizer para vocês que o que aconteceu ontem era o que a gente previa. Uma semana de trabalho, o Roger ia fazer o time desempenhar melhor.
E queira ou não, o Inter desempenhou melhor. O Inter perdeu de ganhar o jogo. Ah, mas o Ener Valencia é um perdedor de gols. Tá bem. O Borré acrescentou pouco. Não, mas quem perdeu o gol isso, foi o Wesley. Todos esses, o Wesley perdeu 3 gols. Tá, beleza. Isso é um problema. Isso é um problema. Só que o problema maior é que se você não criar para fazer. Sim. E esse era um problema que o Inter tinha. O Inter não criava oportunidades. Então, hoje, por isso que eu estava brincando com o Ernst, eu acho que tu tem que ter um pouquinho de fé. Porque esse futebol que o Inter apresentou, ele em nenhum momento vai concorrer ao Z4. Jamais. Com esta bola aí, não vai. Que olha só. Agora, eu vejo como emblemático o próximo jogo, o Gamba. Sim. Tá? Porque no Beira-Rio é mais uma semana de trabalho. Daqui a pouco o Inter já não vai mais ter isso, porque vai ter os jogos para recuperar e vai afunilar. Tá bom. Entendeu? É que o grande problema disso tudo é o seguinte, tá? Se o Inter ganha o jogo ontem, e encerra os 11 jogos e tudo mais, o torcedor ia estar celebrando a performance que teve. O Inter jogou bem. Sim. O Inter jogou bem. Principalmente por quem era o adversário. Exatamente. Em cima. O Só que a peso grande de tu bater questão. o Palmeiras. Só que a grande questão, eu falei sobre isso na sexta-feira. A gente não sabe qual é o trabalho do Roger. O trabalho do Roger é esse aqui, que a gente viu contra o Palmeiras ontem no Beira-Rio. Bom, daí eu olho para a tabela, eu me preocupo pela tabela, mas não pelo desempenho. Mas assim, ó, se tu pegar esse jogo e analisar esse jogo, tá? Somado ao jogo de ida contra o Palmeiras, 4 em 6 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, está excelente. Na verdade, se tu for olhar... O problema é o histórico do Inter recente. Não. É que aí, se tu for olhar Esse e pegar... problema. Se tu for pegar o recorte do 4 em 6, tu não pega só do Palmeiras, tu pega do Bahia também. Não, eu tô dizendo, eu tô dizendo 2 enfrentamentos com o Palmeiras. Não, perfeito. Tu joga com o Palmeiras 2 vezes no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, tu faz 4 pontos, tá ok. Claro, essa bola do Wesley, por exemplo, tá? Se fosse o Ener Valencia chutando, o pessoal ia querer o Ener Valencia de volta para a Turquia, pro Equador. Sabe? Porque tem essa pecha que o Ribeiro acabou de falar. É um perdedor de gols. E realmente, ele perde mesmo. Só que quem perdeu ali foi o Wesley. Que tem outro. Tá bom, mas outro perdedor de gol. Não é uma questão de crédito. Perdeu, o goleiro teve mais mérito. Ele chutou em cima do zagueiro. Não, só um pouquinho, ô Bruno. Não, o goleiro pegou. Ele chutou em cima do zagueiro e depois o goleiro pega. Mas é que ele. Mas ele faz certo. Eu não sou. Mas assim, se tu for olhar, o Ribeiro, se tu for olhar, ele fez certo. Ele bate no contrapé do goleiro. Só que o goleiro era o Everton. É que ele bateu em cima do zagueiro, vocês não viram, Não, mas ele tinha 3 zagueiros à frente. Gol, só que eu acho que ele bateu de colocado quando ele não precisava bater colocado. Ele tinha que ter sentado o sarrafo, entende? O Renato Portaluppi, quando ele vem pro Grêmio na sua segunda passagem, substituindo o Roger, quando ele pega o Grêmio do Roger, ele pega um Grêmio de forma grupal muito organizado. Setores de meio campo, de ataque muito organizados, que é uma coisa que já dá para ver que o Roger está organizando no Internacional. O que o Roger não conseguiu naquele Grêmio foi ajustar singularidades na zaga. Tá, tudo bem. O Grêmio tomava gol de bola aérea direta. Na primeira. Tá, aí onde eu quero chegar? Tá. Falando do grupo do Inter, já dá para ver que o Inter está muito melhor organizado num todo. Tá bom. Eu quero pegar esse gancho. As singularidades estão falhando. Mas eu quero esse gancho aqui. É isso que eu queria dizer. O gancho que eu quero é o seguinte. Cudê, quando técnico do Internacional, o debate aqui nesse programa era sempre o mesmo. O Inter cria e falha onde? No momento da definição. E falha onde? No momento da conclusão. Era a mesma coisa. Mas depende do singular, cara. Mas o Inter criava igual com o Cudê. E falhava no momento da finalização. Para mim, o Inter tem 2 problemas crônicos. E aí independe do treinador. Eu não retiro o que os guris estão dizendo sobre a organização que o Roger deu para o time. Ele tem uma ideia diferente mas tu do entende Cudê. Que esse debate da falha na conclusão, ele é antigo no Inter? Por isso eu estou dizendo, esse é um dos problemas crônicos. É antigo, Exato. É antigo. Não é o Roger, o Cudê sofreu com isso. E aí, a gente não está falando, por exemplo, só do Wesley, que ontem perdeu gols. E para mim foi muito bem no jogo, Wesley. Criou, é um jogador driblador. Apareceu pro jogo, né? Não se esconde no jogo. Foi um dos melhores jogadores do Inter ontem. E esse lance que a gente mostrou aí do Everton, para mim, muito mais mérito do goleiro. Ele bate no contrapé do goleiro que consegue fazer uma defesa, é um goleiro de seleção brasileira. Ontem o Valencia não teve tantas oportunidades assim, não foi. Mas foi importante no jogo.
Mas foi importante no jogo. Porque assim, ó, esse é um problema também, cara. Vamos lá, vamos tirar o Valência, que o Valência estava sempre com 2 marcadores em cima dele. Ou seja, quando o Wesley pega uma bola no X1 da esquerda e dribla para dentro, no 1-1, é simplesmente porque a cobertura desse 1 aqui do Wesley tá lá no Valência. Mas o Valência não foi vaiado por causa de ontem. Não, claro que não, eu sei que não. Vai bem desde o Fluminense. Eu sei disso. Só que a questão não tá no ontem, a questão tá no que já foi criado em cima do cara. Se o problema é o dia que o problema do Inter for o Valência, cara... Aí nós estamos com o Real Madrid, né? Ernest, semana passada o problema do Inter era o Alan Patrick. Tu entende que o Internacional... Mas é em cima do quê? O Internacional sofre de um problema coletivo, e tem razão o Bruno Soares, e a gente está de ciclos em ciclos escolhendo alguém. Eu tô fechado contigo. Olha, o problema do Inter tá longe de ser o Alan Patrick. Tá longe de ser o Wesley, tá longe de ser o Alan Patrick, claro. Tá longe de ser o Wesley, que era o principal jogador do Inter. O problema do Inter é a organização. É isso, tem um jogador que ninguém tá destacando. Só que todo mundo vai pagar uma conta. Mas tem um jogador que... Mas ontem o Inter não esteve desorganizado. Olha aqui, ó. Oi? Ontem o Inter não esteve desorganizado. Não, claro que não, mas é por isso que é o alento. Porque tu começa a olhar assim, ó, olha só, tá diferente. E outra, pega também o jogo como um todo. O Inter parou de dar toque para trás, até teve toques para trás, mas assim, o que rolou do toque para trás é de objetividade. Por exemplo, seguro, toco para trás para reorganizar o meu jogo. Que é normal. E não aquela coisa de tipo assim, ó, eu não sei o que fazer com a bola, toquei para trás, ou toquei pro lado. Não, o Inter teve objetividade. Time vertical. Tem um jogador, Claro. tem um jogador que o Roger reencontrou, que tá discreto, mas que a princípio parece ter ajeitado o lado esquerdo do Inter, que é o Bernabé. Ofensivamente ou defensivamente eu tenho muitas dúvidas. Não, mas melhorou. Pedrinho, vem pra cá, que eu preciso de um recado teu aqui. Preciso de um recado teu aqui. Mas ele não é um cara que marca mal, viu? Não, aí que tá. Mas quero ver O mais. alerta que eu quero fazer para a torcida do Inter é reforçar o que o Ribeiro acabou de dizer aqui. Internacional perdeu a força do seu estádio. O Beira-Rio não faz mais diferença a favor do Inter. Mas aí deixar bem claro, isso né? É grave. Tudo bem, deixar bem claro. A gente não é por conta da torcida. É por culpa do próprio time. É isso aí. O time por culpa do próprio time. não consegue mais usar o Beira-Rio ao seu favor. Bora lá, Nicole Ovic está na nossa central conosco hoje. Tudo bem, Nicole? Boa tarde. Bom, Roger Machado, na sua entrevista coletiva, falou sobre a preocupação, né, com o empate no final e o que isso implica para o Inter na sequência do Brasileirão, Nicole. Exatamente. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, o Inter deixou escapar a vitória e segue preocupando a torcida colorada e o técnico Roger Machado. E na entrevista coletiva, ele citou as suas preocupações em relação ao ambiente e o mental da equipe. Vamos ouvir o técnico. O que me preocupa é achar soluções táticas, estratégicas para passar por esse período. Né? A questão emocional ela só vai ter um revés positivo, evidentemente, com os resultados. E hoje, se a gente pensar na questão emocional, talvez ela tenha pesado os últimos 5 minutos depois do gol. Né, que até com 90% da totalidade do jogo a gente teve com um emocional forte e em cima do adversário, né, produzindo um grande número de oportunidades. E o que mais é frustrante, como você iniciou a pergunta, é justamente a gente ter 95% do jogo controlado a nosso favor e o mesmo otimismo que nos deu, né, e expectativa de bom jogo para hoje, do jogo do Bahia, tendo empatado nos últimos minutos, esse ano nos tirou um pouco da atmosfera positiva que a gente sabe que a vitória nos traria. Vamos falar do Internacional de novo ainda? Eu fiquei encucado aqui com a tua frase. Algumas pessoas ainda com saudade de Pedro Henrique. Algumas pessoas têm, Fez gol ontem, né? Fez gol ontem, inclusive. Importante gol. Pedro Henrique é de Santa Cruz, né? De Santa Cruz do Sul, o homem da Bergamota, guardanapo. figuraça, querido demais. Chega, meu patrão. Quando a gente fala que o Inter tem problemas, alguns problemas que se repetem, você falou sobre isso e a gente citou aqui a questão dos gols perdidos, né? Eu estava escutando agora o trecho que a Nicole chamou do Roger, e se eu pegasse esse recorte e dissesse para vocês que é uma coletiva pós-eliminação do Inter na Libertadores do ano passado para o Fluminense, dava para encaixar perfeitamente. Porque o cenário é muito parecido. É um Inter que havia jogado bem, que tinha uma vantagem, que parecia que iria aumentar a diferença e em nenhum momento levar ao empate, e do nada
levou naquele momento o empate e a virada, e ontem o empate, e isso aconteceu em outros momentos. Eu estou pegando um exemplo mais expressivo aqui. Ou seja, esse é um outro problema crônico que o Inter tem. Independente dos jogadores, independente do treinador. Que o jogo contra o Fluminense não é isolado. É aquele jogo isso. em uma sequência. Não, eu só pego ele porque ele é o mais expressivo. Sequência. Só pego porque é o mais expressivo. A dificuldade de matar o jogo. Isso. Não, e mais do que isso. Esse é o primeiro ponto. Não mata. E aí o que faz depois que não mata? Não consegue segurar. Sucumbe. E me parece que é uma questão emocional, sim. Eu sei que muita gente não gosta de falar sobre isso. Eu não acho que seja o único problema do Inter. A gente pode debater vários fatores. Mas isso, o Inter baixa a cabeça. Parece que o Inter entende assim, não fiz, agora eu vou tomar. O Ernest ontem falou o seguinte, olha, o Internacional não recuou. Concordo. Se tu pegar o gol que o Inter tomou, por exemplo, o Inter não está recuado. A defesa está com a linha alta. Então, o Inter ele toma o gol quando ele recua e ele toma o gol quando ele não recua. Contra o Fluminense ele não recuou. É que para mim essa questão emocional, Ribeiro, para mim, tá? A questão emocional do Inter, hoje, ela parece ser muito mais uma desculpa. Não, mas não é. Técnica. Mas não é. Não é técnica. Porque para mim é um preponderante. Sobe aqui. A questão emocional do Inter há 8 anos virou uma bengala. Não, uma coisa não exclui a outra. Há 8 anos a questão emocional virou uma bengala. Uma coisa não exclui a outra. Vocês dois têm razão. É isso? Tá? Vocês dois têm razão. Eu acho que a parte emocional no esporte de alto rendimento ela é fundamental. Perfeito, não estou dizendo isso. É mais difícil tu agir num grupo coletivo, porque eu entendo que a parte psicológica ela tem muito mais efeito de forma individual, mas isso aí é um outro tema, não vamos alongar nisso aí. Agora, ela realmente é utilizada muitas vezes para mascarar Total. o diagnóstico certeiro. Total. O Internacional tem problemas emocionais? Acho que tem. Mas o Inter tem mais problemas técnicos do que emocionais. Os táticos, Ontem não teve. Os táticos parece que o Roger está... Ontem não teve. Não confunda técnico com tático. Bruno, o Fluminense não Os tinha problema táticos emocional parece afundado que o Roger... no Z4, começou a jogar bola. Começou a jogar bola. Sim. Vai sair do Z4. O Grêmio mais, recuperou né? a confiança Os agora, por táticos exemplo. parece que o Roger já está dando um jeito. Falta resolver os problemas Não, técnicos. e se a gente for olhar que ontem a gente estava sem o Alan Patrick, por exemplo, e o Inter ainda assim criou chances de gol, tabelamentos, triangulações, bolas passadas pelas laterais e tudo mais, a gente pode pegar esse recorte de, olha, faltou, na verdade mesmo, a efetividade do atacante. Faltou a competência do atacante. Você sabe a última vez... Eu vou fazer uma pergunta para ti, o Bruno, o Ribeiro. Mas só sabe a rapidinho, última pegar vez que uma o Inter vírgula. fez no Campeonato Brasileiro 2 gols? Não lembro. Faz 20 jogos. Imagina. 20 jogos. Sabe quando? 2-1 no Bahia. Mas aí eu te pergunto o Estreia do seguinte, Campeonato Brasileiro. o Ribeiro fala, então é parte técnica. O Ener Valência não tem capacidade de colocar a bola na rede? Tá, mas é um problema Não, individual. claro que tem. Claro que Não, tem. só um pouquinho. Por isso que eu disse que é um Ele problema tem individual. capacidade. O Inter contratou... É muito subjetivo tu direcionar para o emocional. Não, mas eu posso ir além. O Inter, Porque ele... aí não tem problema técnico, Não, não tem não, problema não. de Não, Tu acha que ele aí, perdeu eu os acho que é gols? reflexo. Emocional. Eu acho que é reflexo. Bruno, vou te dar um exemplo. Essa frase que tá aí no GC, a frase do Roger, ela foi usada pelo próprio Roger quando ele caiu pro Rosário Central. A todo jogo o Roger vai usar essa frase, porque isso aí é óbvio. Os gols perdidos. A volta da confiança no Inter só vai Com voltar vitórias. com as vitórias. Sabe quando é que Com as vitórias. sabe quando é que o Ener vai melhorar a sua pontaria? Quando ele- Quando ele acertar. Exato. Isso, cara, é isso. Ou seja, tu tá concordando comigo. Não. Ele tá com falta de confiança. Quando ele colocar a bola na rede, ele vai voltar a acertar. Cara, Ou ele vai... Ah, não, agora ele sabe fazer gols. Agora ele não sabe. Não é isso. Não, eu não vou, é isso. de novo, eu não queria entrar nesse exemplo aí, porque eu sei que tu tem uma admiração muito grande. Vai falar do por esse Gabigol. exemplo. O problema é o seguinte, o Ener Valencia, assim como essa geração inteira que é perdedora de gols, entendeu? Ele precisa de várias chances. É questão percentual. É que tu tá Toma individualizando aqui. no Ener Valencia. O problema do preciso- Inter é coletivo, Ribeiro. Mas o coletivo, o Roger tá dando um jeito. Não, o Inter tá perdendo gols coletivamente. Não é só o Valência O que perde Wesley gols. também é um perdedor de gols. Sempre O foi. Borré também perde gols. Também perde muitos. Então, o Haaland perde todo muitos gols. mundo no Inter perde Porque gols. a geração atual do futebol é uma perdedora Não, de o Inter gols. não perde gols pela geração. O Gabigol perde muitos gols É, também. o William Magrão não Só perdia, que né? O Inter não perde Flamengo pela criava geração. 15 chances e ele metia 2 na caixa. Então é o que o Inter precisa. O Inter precisa criar mais chances de estar começando a fazer, mais chances de gol, para que as eventuais fragilidades de finalização sejam sanadas.
O Wesley precisa de 5 chances para meter um gol. O Wesley, talvez o Eder precisa de 3 chances para fazer um. Eu não posso acreditar Mas que o Inter contratou... Não, sabe o quê? Cara, velho. Eu não posso acreditar que o Inter gastou o que gastou para contratar Valência, Alário e Borré, e o Ribeiro chegue aqui no Donos da Bola e diga que o Inter não tem jogadores que sabem fazer gols. Não sabe fazer. Mas precisa criar muito para ele fazer. Na verdade, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o histórico recente do Inter é esse. Do Inter, mas não dos atletas. O Inter tem um estado emocional. Mas peraí um pouquinho. Qual foi o histórico recente do Borré lá na Alemanha, cara? Ele perdia gols? É óbvio! Não sei, não olhava. Mas só tu viu o Tu olhava ele jogar na Alemanha, ele perdia gols. Olha, eu Quando é olhei que algumas imaginou, vezes, cara? Eu olhei da River Plate, ele perdia gols, rapaz. Olha pra mim. Vocês babam o ovo pra jogador assim e vocês rotulam de craque qualquer coisa. A culpa é de vocês. A culpa é da empresa também. É da empresa. Culpa da Quando empresa. tu imaginou que no dia 5 de agosto de 2024, 8 meses após a chegada dos reforços, o anúncio dos reforços do Inter, a gente estaria aqui criticando o Valência, O ataque do Inter. Borré. Ah, bom, o Alário já foi destruído aqui nesse programa, né? O Alário já foi, não serve. Já querem ver o Alário longe do Beira-Rio. Mas ele o Alan quer ir embora, Patrick. não sou eu, cara. Eu tô elencando os principais jogadores do Internacional Mas que isso foram aí criticados é aqui. pela fase, Todo- velho. Claro. Desde que Então paga a conta pelo Então todo. vocês concordam comigo? Não, mas é que aí o Ribeiro Porque não tem eu não- razão. O Ribeiro não está criticando, que são ruins, que são fracos. Não, é que eles não estão conseguindo executar e foram contratados para isso. Por quê? Por quê? Não estão conseguindo executar. Por quê? E aí não é, Por Bruno, quê? calma, não é uma questão deles que é são muito ruins. fácil botar só a culpa no Tá, treinador. não é uma questão Eu deles. tô que votando, são mas eu ruins, não que tô são votando. fracos. Mas eu não tô votando, eu tô falando de parte emocional. E aí eu te pergunto, não, por que eles não é colocam muito a bola na rede? subjetivo. Por que Por então? uma série de Então fatores que a gente responde. elencou aqui. Então fala a questão vou dizer o coletiva, que é. a questão de organização que foi colocada. Não é do Everton. treinador, mas é coletiva. Não, mas é que Não tudo entendi. vira emocional. É subjetivo Não demais. é, esse é o ponto Valência não tem principal. cabeça. Tá, eu O vou dizer Borré não seguinte tem pra ti. cabeça. Não Mas é, tá Se jogando o Copa cara América, tem cara. problema Desculpa. emocional, o problema dele é muito grande. É isso. É muito, porque eu quero te É dizer... falta de confiança, Tá bom. Ribeiro. Quando a gente fala de problema Tá, tu emocional, já é falta fez, de tu já confiança. fez, tu já fez É o trabalho. histórico, Tu é já a torcida Deixa eu vaiando, perguntar uma porque coisa. ele errou gols Tá contra o bem. Fluminense, Tá, é só um isso. pouquinho. Nós vamos entrar numa seara perigosa, porque ninguém Vamos aqui lá. é especialista, tá? Mas vamos lá. Tu já fez análise? Análise de quê? Análise? Análise? Sim, Psicólogo? sim, Já sim, fez? sim, Já fez sim. algumas Terapia? sessões e tal? Sim, já fiz. O que tu aprendeu nesse tipo de ferramenta? Eu evoluí muito Tá individualmente. bem, mas o que é a primeira coisa que o psicólogo, o psiquiatra vai dizer para ti? Que esse é um trabalho de formiguinha, que leva Sim, tempo, sim, sim, que não contínuo. existe uma varinha mágica. Ó, Bruno, agora, pim, confiança em ti. Não compra na farmácia. Tá, sei disso. Entendeu? Ok. Então, assim, Tudo que o Inter não tem. tu não tá? Tempo. pode me dizer que Eder Valência Não tem perde psicólogo, gols por não tem causa de tempo. emocional. Ele Tempo perde pra gols ontem, porque cara. ele sempre perdeu gols, Princípio. cara. Engraçado que os números dele, o Inter foi contratar Não, mas de um é que artilheiro que eu fazia fico muitos gols. imaginando- O JP Aí Galvão aqui- também fazia, Aí- velho. Não compara não, Valência não, com o não. JP Galvão. tu tá de sacanagem, Ribeiro. Aí tu me Tu não. Não, motiva, depois dessa segura. tu me motiva Depois- não, a defender Alário, Depois Valência, dessa Borré. segura. Vamos lá. Tu citou JP Galvão. Cara, se tu cita JP Galvão de novo aqui, capaz do teto cair. palpite, Tá KTO. tudo errado. Gambá, Palpite, KTO, palpite, uma KTO. frase. Chamada Uma indústria frase. do consolo essa. Uma Indústria frase. Eu sou bom, tá? O Mas Inter- é que eu tô... o Inter Ah, tem eu Alan conheci Patrick. uma amiga que Segura. gostava da indústria Segura do também. consolo. Vamos lá, vamos pro jogo do Grêmio. O Grêmio foi a Curitiba ontem, né? Esse programa aqui não acreditava no Grêmio. É verdade. O Grêmio vai perder, Barbaridade. vai voltar pro Z4. Vai lembrar? Foi lá, Não. o Renato botou o time descaracterizado, 2-0 pra cima do Atlético Paranaense. Grêmio fora do Z4, vencendo a segunda partida seguida no Brasileirão, senhora Bruno Soares. Esse jogo tem algumas notícias positivas, tá, Gamba? A primeira delas, sem dúvida alguma, é o Monsalve, né? Apresentou qualidade, um jogador interessante, inteligente. Às vezes o jogador tem qualidade e não tem inteligência. Deu certo no caso a dele, estratégia do parece Renato? ter. Não, daí eu- Essa é goleiro, outra notícia. te A contar. estratégia do Renato, que eu não concordava, deu certo. Primeiro tempo. A gente tem que falar isso. Não, a estratégia de ter preservado ontem. entendi, tá. Deu certo, priorizou a Copa do Brasil, tem um bom resultado, agora tem tudo para classificar. Esse jogo tem a notícia vai pedir do desculpas pro Mike. Renato? Não vou, porque o Renato ele mais tem errado do que acertado. Então que bom que nessa vez acertou. O Mike é uma boa notícia. Isso me pareceu uma crítica. O Reinaldo Pareceu uma ele tá crítica, mal, então o Mike jogando bem começa, quem sabe, ser uma opção aí pro time titular. Não vai jogar. A dupla de zaga, que ainda é jovem, foi muito bem. Isso é verdade. Deu conta do recado. Achei que o Edenilson, mais uma vez, foi bem.
é um Grêmio que agora sim começa a olhar para outros objetivos dentro do ano, nas outras competições. Uma vitória surpreendente, mas que fica sim o mérito principal para o Renato Gamba. Eu sei que isso te agrada. Bem. Não, é porque foi criticado aqui, né, Renato? Quando erra é criticado, reserva, tem que olhar para o Campeonato Brasileiro, esquece Copa do Brasil, esquece Copa do Brasil, esquece Copa do Brasil, foi dito aqui, né? Olha para o Campeonato Brasileiro, força máxima e tudo mais. Vitória do Grêmio, Ribeiro Neto. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sublinho quase tudo que disse o Bruno, tá? Mas eu tenho algumas vírgulas. Vamos lá. O Monsalve jogou muito, tá? Jogador inteligente, participativo, tem finalização. É óbvio que vai para o banco de reservas, né? Até porque foi só o primeiro jogo. O Mike foi razoavelmente bem. É óbvio que vai para o banco de reservas, entendeu? O Arezzo daí entrou, tá? O Edenilson jogou muita bola. É óbvio que vai para o banco de reservas. Entendeu? Então tem as notícias boas e as notícias previsíveis, infelizmente. Mas eu fico mais então com a grande notícia. A grande notícia não é nem o Monsalve. Porque o Monsalve era uma expectativa que se tinha, né? É apenas um jogo, né? Porque eu não posso chegar aqui e dizer que o Araveira não joga nada. Né? Ele não foi bem, mas também o time não jogou para ele, estava difícil o segundo tempo. O Monsalve foi muito bem. Vamos ficar com essa lembrança e ver o que vai acontecer. O Edenilson jogou Foi bem. demais. Nós temos que reconhecer isso aqui, cara. O Edenilson jogou muita bola, cara. E isso talvez seja uma grande notícia para o Grêmio, embora vá para o banco de reservas. Bom, o Grêmio tem alternativa, senhor Pedro Não tem Espinosa. sentido nenhum, né? Avisamos. O cara jogou bem, foi bom já. Mas Mas esse é o Renato. difícil olhar mérito no Grêmio. Esse é o Renato, né, muito cara? bom. É um processo para as pessoas olharem mérito no Grêmio. Mas avisamos aqui na semana passada nos Donos da Bola que uma das minhas fontes no Grêmio havia me dito: Monsalve vem demolindo os treinos. Demolindo. E a comprovação veio que bom no jogo, onde havia um time completamente descaracterizado, um time completamente reserva. Pedro, defende o Renato aí, porque os dois aqui trucidaram o Renato. Não, mas eu vou partir para a análise não defensiva de Renato, mas a análise de ataque do Grêmio, tá? Porque ele com as opções que tinha, fez um time completamente inimaginável. E esses jogadores de qualidade individuais, como o Edenilson, o Monsalve, mostraram ao Renato e para nós, torcedores do Grêmio, que nós temos grandes opções, por que não, para enfrentamento justamente contra quem? Contra um Corinthians que está chegando aí. Então a gente, eu até pensava que o Grêmio deveria abrir mão da Copa do Brasil frente às dificuldades que estava enfrentando, mas contra o Atlético Paranaense vimos que nós temos possibilidades de daqui a pouco montar um time competitivo com esses jogadores que tiveram participações efetivas contra o Atlético Paranaense. O principal ponto, então o Grêmio, tá? por exemplo, não fica refém só do Cristaldo, não isso, fica refém somente dos ditos titulares, entendeu? Tem opção. Tem opção. Foi a leitura do Ribeiro. Só que o Ribeiro fez uma crítica, né? Do ponto de vista, não, foram bem, vão pro banco. Não, o ponto é, foram bem, o Grêmio tem opção. Foram bem, vão ter sequência. Foram bem, Renato tem alternativas no seu grupo. Concordo contigo. Não serão titulares de imediato. Até porque seria uma demasia tu já colocar o Monsalve para ser titular. Por quê? Porque sim, tu vai trabalhando o Monsalve para ele ser titular ali na frente. Mas eu assim quero como te tu lembrar disse que não dá quando- para condenar o Aravena, também não dá para falar que o Monsalve é a solução pro Grêmio. Também, só quero porque tu dizer coloca que- uma carga em cima do jogador e tu uma queima carga. ele, como Impressionante. todos os Vem com essa estrangeiros recentes história. foram queimados Não, aqui. agora- essa história todos da foram carga. queimados Não, aqui. o Agora- Bernabé demorou 13 meses para jogar porque a carga emocional. Agora, o Gabriel Carvalho não dá para botar para jogar. Cara, vamos parar com esse negócio, rapaz. Ribeiro, essa o mesma momento, pessoa. o momento Cara, dele é bom pra completamente jogar, diferente. velho. Completamente Essa diferente. mesma pessoa que havia me dito semana passada que o Sabe Miguel... por que o Monsalve foi bom? Foi bem? Desculpa. Sabe por quê? O Grêmio tirou todo o peso do jogo. Sim, Sim, sim. O Grêmio tirou todo o diferença. peso do o jogo. Grêmio chegou leve para jogar. O Grêmio tirou todo o Grêmio peso. chegou leve pra Não jogar. importa o que aconteça, a estratégia é essa. Jogaram leves Jogaram os leves, jogadores isso é do verdade, Grêmio. isso é Mérito verdade. do Renato, desculpa, Pedro. Isso é verdade. Agora, essa pessoa que me falou que o Miguel Monsalve estava demolindo nos treinos, ele me disse o seguinte: está na hora de tu refazer algumas colocações que tu fez nos Donos da Bola e eu vou refazer agora. Ó, atenção. Quando eu disse que as contratações dos garotos eram contratações não para imediato e que talvez eu não soubesse se os garotos tinham a dimensão do problema que o Grêmio estava inserido, eu estava errado. Essa pessoa me disse: Pedro, conversamos exaustivamente quando esses meninos chegaram, com todos eles, com todos os estrangeiros, e explicamos
a gravidade do problema do Grêmio nos pontos corridos. E eles entenderam. Eles entenderam e absorveram isso. Por serem jovens, a gente sabe como é que funciona a cabeça de um jovem. Às vezes entra aqui, sai aqui e faz o que dá na telha. Mas o que eu vi foi comprometimento e um entendimento, acima de tudo, da gravidade que o Grêmio estava e ainda flerta um pouquinho com o perigo. Mas assim, o Grêmio, hoje a gente pode dizer, respira cada vez mais aliviado porque se afasta de uma zona de rebaixamento. Merece o alerta, tá? Merece o alerta, mas já não é tão grave já como não foi. é tão, por quê? Já não é tão grave. Porque essa leveza que o Grêmio encontrou contra o Atlético Paranaense veio através do que esses meninos entregaram. Não, tá bom. E o maior eles benefício... entregaram muito. E o maior estão de benefício, parabéns. Pedro, o maior benefício para esses meninos e para o elenco do Grêmio como um todo vai ser uma classificação na quarta-feira sobre o Corinthians se ela vier. Porque o Grêmio já está fora do Z4, conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, e aí tu consegue uma classificação na Copa do Brasil que te traz o mesmo alívio, que vai te trazer retorno financeiro, que vai te manter vivo numa competição que a gente sabe é decidida no detalhe, e nem sempre o melhor time vence, ou seja, o Grêmio está no páreo, está na disputa, para ali na frente, quando tiver os enfrentamentos com o Fluminense, tá aliviado no Campeonato Brasileiro longe do Z4 e classificado na Copa do Brasil. É simples a equação. O Renato, eu acho que ele assumiu um risco, tá, Gamba? Porque eu entendo que a maioria concordou com a estratégia do Renato em preservar ontem e priorizar os jogos da Copa do Brasil. Agora, mesmo com os titulares, o Grêmio poderia ter perdido para o Corinthians. Não perdeu por detalhe. Ontem, o Grêmio poderia ter perdido também. Aí alguém vai dizer, mas não perdeu, deu tudo certo. Que ótimo, essa é a prova que a estratégia deu certo. Agora, ele assumiu um risco. Deu certo, o que vem a partir de agora? Vem uma confiança muito grande, que é aquilo que a gente estava falando do Inter. E acho que isso ajuda de todas as maneiras. Quando falta confiança, o reflexo ele é negativo em vários pontos e ao contrário da mesma forma. E agora, além de ser um Grêmio que passa a não brigar pelo rebaixamento, essa é a tendência, pelo que a gente tem visto, é um torcedor que começa a acreditar em um título na temporada. Isso é importante. Como é um paradoxo, né? Só pra deixa tu ver uma frase. como não é 100% isso, né? O Grêmio cresceu, né? Sim. O Gustavinho não tá jogando nada. E aí? Como é que tu... É que é difícil todo mundo jogar bem, né? Então, assim, é muito complexo essa história de emocional. Seguindo, a gente vai falar mais do Renato, trazendo inclusive a palavra do próprio Renato sobre a estratégia, enfim, que deu certo ontem no jogo contra o Atlético Paranaense. A hora do salmo nos dois, né? O que o Renato falou sobre preservar os titulares no jogo de ontem, a estratégia que deu certo, dona Nicole? Pois é, né, Felipe Gamba, assunto que foi muito debatido aí no pré-jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense, a preservação dos jogadores titulares, já que apesar desse confronto de quarta-feira pela Copa do Brasil, né, que é decisão, o Grêmio não pode deixar de lado o Brasileirão, ainda não vive uma situação tão tranquila na tabela. Portanto, o Renato respondeu aí o motivo da sua escolha em preservar os titulares, vamos ouvir. Eu falo com os jogadores, tem jogadores que estão exaustos demais, cansados demais, e para eles terem uma lesão, é um estalar de dedos. Então, muitas vezes é preferível não ter alguns jogadores, ou no caso hoje praticamente um time inteiro, para não perder ninguém por 3, 4 semanas, prefiro perder os jogadores por uma partida. Até porque nós temos um grupo bom, um grupo grande, e hoje tem bem mais opções. E tem muita gente que tem que mostrar o porquê que está no grupo do Grêmio. Então, toda hora que é chamado, ele tem que dar conta do recado, como foi hoje. Muito bem, Aí, palavra de Renato. Renato Portaluppi. Diga lá, Pedrinho. Tá certo, Renato. A medida da demanda tem que mostrar serviço. Tá. Não importa se a demanda ela é mais dificultosa ou não, porque o que representa o Grêmio, a responsabilidade que o Grêmio carrega, a partir desta recuperação, ela se torna algo que não tem negociação, entendeu? Tá. Porque o Grêmio está se afastando da zona de rebaixamento. A gente não sabe se essa excelência vai ser mantida, porque já são 5 jogos sem perder, né? 5 jogos sem derrota. Isso aí significa demais para um time que estava, olha, há uns 11 jogos ali naquela lama e conseguiu sair. Vamos ver o que acontece. É que, assim, o ponto, né, Ribeiro, é que, ok, são 5 jogos sem derrota, são 2 vitórias seguidas, pela segunda rodada seguida o Grêmio fora do Z4, mas nada disso invalida que contra o Cuiabá
é uma outra decisão. Claro. Mas Né? olha E só, vai- mas vai é que ser na um verdade... período É óbvio, é o período. Até que o Grêmio consiga respirar com tranquilidade. Mas é que na melhor verdade assim. é o melhor, seguinte, né? é melhor. Mas é que não São- dá pra te baixar a guarda. Tu entende? baixar O Grêmio não pode se permitir. Não, mas não é uma questão de baixar a guarda. guarda, né? Não é questão de baixar a guarda. É só tu pegar. São 4 jogos do Campeonato Brasileiro que o Grêmio não perde. 5 com a Copa do Brasil, tá? Dentro desses 4 jogos, são 12 pontos. Ele fez 10. Ele vence 3 e empata 1. Então, esse é o grande ponto do salto na tabela. Poderia ter porque vencido poderia, todos, porque poderia, por exemplo, ter empatado, de repente, 2 e vencido 2. Não, a questão é que o Grêmio ele foi, se for linear nessa questão de busca de pontos. E aí, eu entendo o gremista, eu entendo o Pedro feliz e tal, mas tem que olhar o aproveitamento do Grêmio também. Porque não adianta nada, beleza? Não, com certeza. O Claro. aproveitamento do Grêmio Sim, hoje, sim, não é uma questão de analisar, mas, por exemplo, o aproveitamento do Grêmio hoje é 39%. Não é algo que tranquilize. Não é algo que tranquilize. Não é mesmo. Então, tipo assim, tu vai olhar ali, tem o Inter, por exemplo, tem a tabela aí, Paulinho, tem pra 3 gente colocar pontos, aqui. tem 3 jogos de diferença melhor. Sabe o que tornou o jogo do Atlético Paranaense um jogo leve e de uma maneira, assim, digamos, natural? Justamente isso que o Ernest aqui, ó. lembrou. Tá aqui, as ó. recentes conquistas de tabela Tá. e de pontos. Mas eu Porque quero se o Grêmio sim. chega Tá com a bom. corda esgoelada contra Tá o Atlético bom. Paranaense, Tá. talvez a gente não estivesse falando da Mas olha mesma aqui, forma ó, hoje. vem aqui, olha aqui, na tabela, tá? Pode deixar a tela cheia ali, Paulinho, tá? Só para vocês prestarem atenção no seguinte, da mesma maneira que a gente olha para o Inter e vê que o Internacional tem 16 jogos, correto? E tu olha, por exemplo, para um Botafogo que tem 21, olha para o Grêmio. O Grêmio tem 19 jogos. Aí pega os concorrentes do Grêmio. Vitória da Bahia, 21. Fluminense, 20. Corinthians, 21. Vasco. Atlético Vasco, Goianiense, 20. 21. Vasco, 20. Vitória 21. Vitória 21. Também tem isso. Ou né? seja, E tem é- que olhar para isso aqui. Tem que olhar E para é isso impressionante como a confiança faz diferença, voltando nesse tema, sabe por quê? Antes a gente olhava para Grêmio e Vitória e a gente não tinha certeza se o Grêmio ia ganhar. Foi uma Copa do Mundo, uma final de campeonato contra o Vitória, uma dificuldade imensa. Agora tu olha para o Atlético Paranaense, fora de casa, Arena da Baixada, gramado sintético, com reservas, e o Grêmio tem coragem de ganhar. Isso. Agora tu olha para o que vem pela frente e tu diz assim, dá para ganhar aqui, dá para ganhar ali, do Cuiabá até com reservas dá para ganhar, e quem sabe dá para ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. O Cuiabá vai fazer uma Mudou guerra. tudo. O Cuiabá vai fazer uma guerra. Depois da derrota que ele sofreu nessa Tem um rodada, outro time- ele vai fazer uma tem- guerra porque tem- ele tem já um outro- ele já está numa outra realidade dentro Sim, do Campeonato E tem Brasileiro. tem um outro time que também já está numa outra realidade e que Mano Menezes arrumou. Que tá ali, ó. Fluminense, 17º. O que Fluminense preocupa, vai subir mais ainda. O que Pois preocupa o Colorado talvez seja isso, né? Vem pegar, Porque Jefinho. os times de baixo do Z4, eles estão ganhando seus jogos, eles estão Isso, fazendo pontos. tá subindo a E- régua. E o Inter não. Esse Mas tá, esse patrão. talvez Tudo é a bem. grande, Tudo é a bem. grande Esse é o preocupação. alerta, né? Esse é o alerta. Todo mundo está pontuando e o Inter estagnou. O Atlético Exatamente, Goianiense ontem estagnou. demitiu o Wagner Mancini, né? Tu vê. Wagner Chagelado. Sete pra tu jogos, ver, caiu. Demitido. E pra tu Sim. Ele ver, caiu? Sim. não, e pra tu ver que o início do Campeonato Brasileiro do Inter não era ruim, porque mesmo, olha a gordura que o Inter fez pra não estar no Z4, mesmo com 5 O rodadas eventual atrás. rebaixamento do Atlético Goianiense, caso o Mancini tivesse permanecido, seria o 9º rebaixamento do Mancini. Eu acho que é por aí. Sem Chagelado. Vamos lá. De volta com donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco eu tenho Boa Tarde RS com Alexandre Mota. Vamos ligar o ar-condicionado pro Motinha, hein? O homem vai até as 2h30, hein? Seguindo um ar-condicionado, né? 17 graus, que é o que o Mota gosta, tá? Um dia tu vai Isso. chegar nesse nível, Bruno Soares. Vou Um dia tu chegar. vai chegar nesse nível. Com certeza. Alexandre Ernest, tem informação importante pelo lado do Internacional para nossa audiência. O Internacional tem novo vice de futebol, né? Sai Felipe Becker, segundo o clube pede desligamento da pasta e agora assume José Olavo Bisol. Ele é advogado, ele já tem também alguns serviços prestados no Internacional, foi diretor de futebol agora no ano passado, saiu para assumir inclusive a vice-presidência da Federação Gaúcha de Futebol. Isso aí. E aí agora retorna então como vice-presidente de futebol, a principal pasta aí do Internacional. Conhece muito futebol. a partir de sabe? agora- É do movimento do presidente Alessandro Barcelos? Ou Não, ele é do Convergência Colorado. Convergência, é uma Convergência grande figura. A Colorado. partir de agora, o Inter parará de errar gols. Viu só, Ribeiro? Isso me pareceu uma crítica. Com o vice de futebol. Mas como tu tá sendo irônico hoje, querido. Tu acha? Mas tu tá vivendo um bom momento, cara. Eu tô Ah, muito tô feliz brincando. com O isso. José Olavo Bisol é um bom cara, tá? É Acho uma que chega pra grande figura. acrescentar. Boa sorte pra ele. O Bruno Soares, tu tem um palpite pro resultado da enquete que eu vou colocar na tela Eu agora? acho que vai dar 80-20. Grêmio mais distante do rebaixamento, no caso. Acho Vamos que lá é isso. então, vamos ao resultado final da enquete. Não Embora entendi eu não nada que o Bruno concorde. falou, mas vamos lá.
Com a dupla Grenal, com a mesma pontuação na tabela, quem corre mais riscos de rebaixamento? Olha, quase acertei, hein? Quase acertei. Foi o que eu falei, mas não... A torcida do Grêmio engajou mais, pronto. Tá mais feliz hoje. A do Inter tá mais preocupada. É isso? Óbvio. Tá bom. Muito obrigado pela participação de todos na nossa enquete. Alexandre Mota está chegando agora para comandar o Boa Tarde RS.